Fala, Vitrais! Eu sou o Bruno Maroni, sou o autor desse livro aqui, Pós-Créditos, Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop, um livro onde eu exploro o diálogo entre a fé cristã e a cultura pop, principalmente pensando numa teologia bíblica da cultura popular. É importante a gente lembrar como que a teologia ajuda a gente a entender a nossa cultura mais profundamente e como a nossa cultura desafia a nossa teologia a ser mais relevante e transformadora para o mundo de hoje. Pensar sobre cultura pop teologicamente é indispensável para a formação de discípulos no mundo contemporâneo ou para o mundo contemporâneo e também é indispensável para a gente pensar a missão da igreja nos dias de hoje. Basicamente, nós somos moldados e formados por histórias. A Bíblia, inclusive, tem essa proposta. A Bíblia é uma grande narrativa que aponta para Jesus e essa grande narrativa nos ensina uma maneira verdadeira de enxergar toda a realidade. Acontece que nós cremos em uma grande história vivendo no meio de muitas outras histórias, vivendo no meio de uma disputa de narrativas culturais veiculadas e traduzidas principalmente pela cultura popular. A cultura pop ela é onipresente no nosso mundo hiperconectado. Se em certo momento da história era fácil, entre aspas, dizer não tenha contato com esse tipo de cultura, então não vá ao cinema, não ouça esse tipo de música, não leia esse tipo de livro, não assista tal coisa. Hoje é muito complicado a gente ter esse tipo de postura porque a cultura pop simplesmente está presente e nós estamos presentes, entrelaçados nessa ampla e complexa rede de conteúdos culturais. Com a grande história das escrituras, a gente encontra discernimento e sabedoria para ler, ouvir e assistir essas muitas histórias que visam, antes de tudo, moldar o nosso coração. A cultura pop, ela cativa a nossa atenção, e assim ela captura a nossa imaginação, e assim ela pode conformar o nosso coração. Isso é importante também porque, olhando para a cultura pop, nós somos capazes de ir até onde as pessoas estão. Então, compreender o que as pessoas estão assistindo, o que as pessoas estão ouvindo e o que isso diz respeito aos anseios e esperanças dessas pessoas. E nós, como povo da grande história que aponta para Jesus, temos esperança para sinalizar dentre essas tantas outras falsas esperanças ou anseios ou vislumbres de esperanças que a gente vê nos artefatos culturais. Então eu desafio você a se aprofundar nesse assunto, buscar entender o diálogo entre fé cristã e cultura pop e assim ser um discípulo de Jesus que vive a grande história no meio de tantas outras histórias.